Olá, nós somos o grupo 2 e iremos falar sobre a fibra de bambu. Para falar da fibra, antes devemos conceituar material compósito. O material compósito é a mistura não solúvel de dois materiais, sendo uma matriz e outro o material que dará resistência ao conjunto. Um exemplo muito claro disso é o concreto armado, onde o concreto é a matriz e a armadura é o material que dá resistência. Os dois juntos formam o concreto armado, que é um dos materiais mais conhecidos e mais utilizados na construção civil, além de ser um dos mais resistentes. O mercado-alvo desses materiais, desde antigamente continuando até hoje, é o militar, o espacial e o aeronáutico. Contudo, há uma crescente muito alta na inserção desses materiais na construção civil, substituindo os materiais mais tradicionais pelos materiais utilizando fibras, que tem uma série de vantagens que a gente vai mostrar a seguir. E qual fibra utilizar? Para definir isso, nós devemos observar algumas características que elas conferem, como resistência à corrosão, rigidez e o peso que ela suporta, e entre outras características. Há um cuidado quando se trabalha com fibras, onde deve-se protegê-la do meio envolvente, que no caso seria a matriz. Deve haver um cuidado no manuseio delas, para não agredir o material, e também deve-se projetar muito bem onde ela será inserida para aproveitar todas as suas vantagens. Atualmente, existe uma grande preocupação em criar cada vez mais materiais sustentáveis e de matéria-prima renovável. Neste contexto, encontra-se o compósito de matriz polimérica, e dentre as classes de fibras, a mais utilizada é a fibra de bambu. Ela se destaca por ser eficiente e oferecer vantagens, como a área de plantio, ser um excelente capturador de dióxido de carbono e pela quantidade de produto fibroso obtido por colmo e reflorestamento. Estima-se que há cerca de 22 milhões de hectares de bambu cultivados em nosso planeta, sendo descritos mais de 4.000 usos para esta planta. No Brasil, segundo o INBA, a área total de bambuzais pode chegar a 8 milhões de hectares. O Brasil apresenta predominantemente os climas tropicais e subtropicais, sendo essas condições excelentes para o desenvolvimento do bambu, sendo que seu melhor desempenho apresenta-se em regiões de alta temperatura, livre de mudanças bruscas e secas muito prolongadas, sendo sensível a geadas, podendo afetar seu crescimento nessas condições, refletindo em queimadura nas folhas, consequentemente morte dos brotos. As fibras que são utilizadas como material compósito são retiradas do colmo do bambu. Esse colmo é dividido em dois grupos de componentes, a de fibra solúvel e insolúvel, sendo celulose, lignina e hemicelulose os principais componentes da fibra insolúvel. A celulose é a principal componente da parede celular da fibra vegetal e é responsável pelo nível de rigidez do material, sendo no bambu de 50%. A hemicelulose é uma mistura de vários polímeros que estão ligados à celulose nos tecidos vegetais. Já a lignina funciona como um elemento de suporte, oferecendo resistência a impacto, compressão e dobra. A proporção desses componentes varia entre espécies de bambu, bem como de acordo com a seção de comprimento da planta. Por se apresentar estreitas e longas, as fibras conferem grande resistência aos produtos fabricados. Isso se deve à alta relação entre comprimento e largura da fibra, bem maior que a maioria das outras fibras, tais como coco, cana-de-açúcar e sisal. O tratamento aplicado às fibras de bambu. Geralmente, as fibras naturais são utilizadas em seu estado natural, porém, alguns pesquisadores vêm estudando técnicas para melhorar as condições destes materiais, principalmente para o uso em compósitos. Uma das dificuldades em se trabalhar com as fibras de bambu é a possível falta de adesão das fibras à matriz, falta de compatibilidade com alguns materiais e a alta taxa de absorção de umidade das fibras, fator que impede sua indicação para o emprego na construção civil, que resulta na perda de propriedades mecânicas da mesma e, por consequência, do concreto. Para resolver este problema, se fazem tratamentos químicos. O método alcalino é o que vem sendo utilizado para modificar a superfície das fibras e melhorar suas propriedades. Este método consiste em fazer a imersão da fibra em uma solução alcalina de proporções específicas. Com este tratamento, pode-se limpar e modificar a superfície da fibra, melhorando a sua adesão. Dentre os benefícios deste método, pode-se destacar o aumento da rugosidade superficial, a remoção de parte da lignina externa e o aumento da concentração da celulose da fibra.
o que melhora as propriedades mecânicas. Durante estudos, os resultados dos materiais compósitos apresentam uma melhoria nas propriedades mecânicas quando comparados a amostras sem reforços de fibra. Medições mostram que a resistência à flexão pode ser aumentada em até 24,3%, a resistência à fratura em até 45 vezes e a densidade da massa do compósito pode ser diminuída entre 12% e 37%. Alguns estudos feitos com bambu apontam os seguintes usos para a fibra: bambu como reforço de elemento de concreto, laminados de bambu com resina epóxi, compósito de fibra de bambu com resina poliéster, laminado de bambu com resina fenol e compósito cimentício reforçado com fibra de bambu. Existem registros de mais de 5.000 anos referentes à utilização do bambu por populações indígenas na América do Sul. Atualmente, países como Equador, Colômbia e Costa Rica utilizam programas de habitação que já aplicam bambu como alternativa de construção.